Sabe, o que será que move uma pessoa nos momentos mais difíceis, mais sombrios da vida? Hoje a gente vai dar uma olhada no coração de uma das figuras mais importantes da história cristã, o apóstolo Paulo, para tentar descobrir qual era a verdadeira esperança dele enquanto estava preso. Pensa só, no meio de correntes com um futuro totalmente incerto, a maioria de nós ia pensar que a liberdade seria o maior desejo, certo? Mas a resposta no caso dele é muito mais profunda e honestamente surpreendente. Qual era então a verdadeira esperança do apóstolo? A resposta para isso mostra o que realmente importa na vida. Pois é, a expectativa de Paulo lá na prisão, ela meio que vira de cabeça para baixo o nosso senso comum. Não era só sobre sobreviver ou, sei lá, reconquistar a liberdade. Tinha algo muito, mas muito maior em jogo para ele. E olha só, aqui, nesta carta aos Filipenses, o próprio Paulo revela esse desejo profundo. O foco dele não estava no próprio destino, mas num propósito maior, que Cristo fosse glorificado através dele, não importava como, fosse pela vida ou até mesmo pela morte. E essa perspectiva, convenhamos, muda tudo. A prioridade máxima dele não era salvar a própria pele, mas sim ser fiel a Cristo, custe o que custar. Essa mentalidade que explica a resiliência incrível que ele tinha. E olha, essa fidelidade teve um preço, e um preço altíssimo. Para a gente conseguir entender a força da esperança dele, primeiro a gente precisa ter uma noção da dimensão do sofrimento que ele passou. Numa de suas cartas aos Coríntios, Paulo lista uma série de provações que são quase inacreditáveis. A gente está falando de prisões, incontáveis açoites, naufrágios, perigos de todo tipo, fome, frio. Definitivamente não era uma jornada fácil. Era uma vida marcada por um sacrifício constante por causa da sua missão. Mas, por mais impressionante que essa lista de sofrimentos físicos seja, o que realmente pesava no coração de Paulo era outra coisa. Algo completamente diferente. E aqui a gente vê um contraste que revela tudo. De um lado, você tem a dor física extrema que ele suportou. Do outro, o que ele mesmo descreveu como seu fardo diário, a preocupação profunda com o bem-estar espiritual das igrejas. Isso mostra que, para ele, a dor da alma era mais pesada que qualquer sofrimento do corpo. Então, depois de listar todas aquelas provações físicas, ele revela o que era o seu maior peso, aquilo que ocupava a mente dele dia após dia, o cuidado com as pessoas, com as comunidades. Era esse o fardo que ele realmente sentia no coração. E, sabe, essa preocupação não era uma coisa distante, administrativa, nada disso. Tinha a natureza íntima e profunda do cuidado que um pai tem por seus filhos. Paulo se via exatamente assim, um pai espiritual. Ele não só fundava as igrejas e seguia em frente, não. Ele se envolvia, ensinava, corrigia com amor, compartilhava as alegrias e também as tristezas. No fim das contas, a própria vida de Paulo, marcada por tanto sofrimento e tanta dedicação, acabou se tornando a sua mensagem mais poderosa. A forma como ele enfrentou aquela prisão injusta, com paciência, com coragem, com uma fé inabalável, isso por si só se tornou a sua mensagem mais poderosa. O sofrimento dele não foi em vão, era um sermão vivo, testemunhado por todos ao redor. E claro, tudo isso nos leva a uma reflexão. O exemplo de Paulo meio que nos convida a olhar para as nossas próprias vidas. Como é que as nossas atitudes, especialmente no meio das dificuldades, testemunham aquilo em que acreditamos? O que o nosso comportamento comunica sobre a nossa fé? Se essa mensagem sobre a verdadeira esperança de Paulo fez sentido para você, se tocou de alguma forma, curta e compartilhe. Vamos ajudar a espalhar essa inspiração de fé e de fidelidade. Muito obrigado pela companhia.